Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é Milena. Hoje eu vou estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para o signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. E toda semana a gente vai ter conselho aqui para os signos. E antes de iniciar cada mês eu vou também soltar um vídeo de cada signo, né, para saber qual vai ser a energia disponível naquele mês, tá bom? Um conselho para as pessoas que têm Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, pelo que elas estão passando, o que elas precisam ouvir. A primeira carta foi Rei de Espadas, falando que vocês vão precisar ser mais racionais aqui. Às vezes a gente se deixa levar muito pelas emoções e esquece que a gente precisa também usar a mente. Porque a gente tem muito costume de exagerar, né? Quando a gente usa as emoções, a gente usa muitas emoções. Quando a gente vai pro lado racional, a gente também às vezes vai pro lado negativo e ficar ruminando muito e de não fazer aquele equilíbrio, de ao mesmo tempo ouvir nossos sentimentos, só que também ouvir o nosso lado mais racional, né? E fazer aquele peso na balança e pensar qual atitude que eu devo tomar, porque a gente não pode tomar as atitudes no calor do momento e nem sem pensar e sem parar para pensar o que a gente está sentindo, né? Porque muitas vezes a gente quer resolver os problemas de uma forma rápida e às vezes a gente não dá ouvido tanto para o nosso lado racional, tanto para o nosso lado emocional. Então aqui vem pedindo para que você saiba o que você precisa fazer para equilibrar isso, né? Principalmente para não ser também muito rude com as pessoas, porque quando a gente está nessa energia mais racional, mais direta do Rei de Espadas, às vezes a gente é muito rude com as pessoas, porque a gente quer ir direto ao ponto, quer que as coisas funcionem de uma forma muito mais rápida, né? A segunda carta que caiu foi a carta de 2 de copas, que vem mostrando uma união aqui. Não necessariamente precisa ser algo emocional, apesar de emocional que eu digo romanticamente, mas pode ser aqui alguém que chega na sua vida para ser um novo amor ou uma nova parceria, pode ser também no quesito profissional. Essa pessoa, como caiu o Rei de Espadas, pode ser do signo de Gêmeos, Libra e Aquário. Aqui vem confirmando que é uma proposta emocional, então vai ser alguém que vai vir romanticamente para o seu campo, ou também no quesito de amizades, né? Pode ser aquela nova parceria que chega, aquela nova amizade que estava faltando para às vezes te dar um toque nos momentos em que você está sendo muito racional, muito rude com as pessoas. Caiu 2 cartas, 4 de ouros e a morte. Aqui vem mostrando que para esse novo início seria muito positivo para que você parasse de se apegar às coisas. O que isso quer dizer? Que quando a gente junta o Rei de Espadas junto com o 4 de ouros, me vem muito aquela pessoa que ela quer que as coisas sejam do jeito dela, que se não tiver que ser desse jeito, ela vai embora e ela corta. Só que a gente precisa entender que quando a gente entra numa relação, a gente tem que se adaptar a ela, né? Porque são 2 pessoas com... Como eu posso dizer isso? São 2 pessoas com bagagens diferentes, emocionais diferentes, que estão tentando se unir. Então precisa haver um polimento ali, né? De você se entender com a pessoa. Então aqui está pedindo principalmente para você largar um pouco desse apego que você tem, porque quando você se apega muito a um relacionamento, você faz com que ele não evolua e não flua da forma que deveria. Então aqui está pedindo o corte desse tipo de atitude, porque isso faz com que você não consiga trazer relacionamentos prósperos na sua vida, porque você tenta controlar demais essa coisa dos Reis de Espadas, de querer que tudo seja da maneira dele. E aqui vem pedindo para que você abra mão disso, para que você dê oportunidade de sentir mais, de
de permitir que essa pessoa também seja ela, porque quando a gente fica muito apegado, quer que tudo seja do nosso jeito, a gente acaba reprimindo a pessoa e não deixando que ela mostre quem ela verdadeiramente é. E se você quer um relacionamento saudável, você tem que permitir que a pessoa se mostre, para que você conheça ela, né? Senão vai acabar sendo um relacionamento onde a pessoa vai se sentir diminuída e não tem muito como prosperar. A carta que caiu foi o 7 de espadas, mostrando que isso, esse tipo de atitude, né, de querer controlar demais e de ficar muito apegado a certos jeitos de se relacionar, faz com que você sabote as suas relações, sabote o que você gostaria de ter. Então, muitas vezes você está em busca de novos relacionamentos, mas quando chega é você que atrapalha ele, é você que não permite com que ele flua e evolua do jeito que você quer. Aqui no final do fundo... Desculpa, aqui no final do deck tem o julgamento, mostrando que é o momento de você se libertar desse tipo de comportamento, porque veio o julgamento e a morte, reforçando que essa energia precisa sair do seu campo, que você precisa permitir que as coisas fluam e funcionem do jeito que deveria ser, e não com você querendo controlar tudo, porque desse jeito as coisas ficam muito atravancadas, sabe? Não consegue fluir, porque fica muito uma coisa de a pessoa se sente para baixo e acha que você está diminuindo ela. Então, nesses momentos, pode ser que ela levante os muros e ataque você também. E pode ser que entre naqueles ciclos, né, onde um está magoado e aí machuca o outro e fica nessa crise eterna que várias vezes culmina em término. Vamos ver aqui com o próximo oráculo. A carta que caiu foi 2 de paus, as possibilidades. A carta 2 de paus, junto com o rei de espadas, vem mostrando que o que é necessário para você manter na sua energia, dessa energia de rei de espadas, seria essa visão que ele tem mais ampla. Essa coisa de conseguir olhar por fora, de estar num relacionamento ou mesmo num trabalho e conseguir analisar as coisas de uma outra perspectiva, sem estar muito deixado levar pelas emoções e pelo que está acontecendo, né? De entender que a pessoa tem a sua razão e você tem a sua razão. Ninguém aqui é culpado ou está errado. Todo mundo está tentando sempre fazer o seu melhor e ninguém está querendo te sacanear ou zoando com a sua cara. As pessoas só estão tentando fazer o que seria melhor para elas e tentar não se machucar. No final, tá todo mundo machucado, tentando procurar um amor saudável e tentando se relacionar da forma que ela aprendeu com a família, que normalmente não é saudável, e a gente tem que trabalhar isso aos poucos. Então também tem que ter um pouco de maturidade e paciência aqui. Caiu 2 cartas. A preguiça, que seria o 9 de copas, que nesse deck é diferente, e o 5 de ouros, que é o forasteiro. Aqui vem mostrando que esse sentimento que você tem de querer controlar tudo vem da sua criança interior. Então você pode ter sido uma pessoa que, quando você era mais nova, seus pais e seus tutores, né, não deixavam que você falasse, sempre reprimiam você quando você tentava expor o que você sentia. E nos momentos em que você se sentia muito fragilizada, que você chorava, eles tentavam te calar, falando que aquilo era bobeira e diminuindo tudo que você sentia. Você não sentiu esse acolhimento. Só que nesse momento que vai chegar um novo relacionamento para você, que você vai ser desafiado a desenvolver esse lado que não foram com você. Então você tem que aprender a ser mais acolhedor e empático com você e com o outro. Porque essa preguiça aqui me veio muito, uma pessoa que ela tá cheia de bagagens, cheia de coisa para resolver, mas ela fica sempre postergando, como se os sentimentos não fossem algo que ela devesse se importar demais ou dar
ou dar atenção porque tem outras coisas para fazer. Mas quando a gente ignora nossos sentimentos, eles vão vir de outras formas, vir em outras situações e vão atrapalhar a nossa vida. A carta que caiu foi o 5 de paus, vem mostrando que é uma luta de ego que você tem nas suas relações, sejam elas afetivas ou não, porque você se sente magoado e aí você ergue os seus muros e ataca a pessoa. Então, todos os momentos em que você se sente vulnerável, para não mostrar isso para o outro, e principalmente pode ser que você também nem tenha consciência disso, né? Que você vai lá e ataca, você ergue os muros e resolve atacar para não mostrar que você tá ferido, que a pessoa te machucou, ou que tocou num ponto que é uma ferida aberta para você ainda. Caiu 2 cartas, 5 de ar, que vem falando, né, desses momentos em que a gente, quando a gente está com o ego muito elevado, a gente também acaba discutindo muito com as pessoas, porque a gente sempre acha que está certo. Então, sempre vem também aquela comparação, né, no meio da discussão, quando você vê que a pessoa está ferida, e aí você pensa, ela agiu dessa forma, eu não acho que isso seja correto. Só que esse é um momento que você tem que parar de julgar muito o outro e se comparar com o outro. Cada um tem a sua vivência, seu modo de sentir, cada um tá aqui para resolver seus B.O., né? A carta que caiu também foi o 6 de paus, mostrando que você vai ter sucesso nisso, mas que a gente não pode esquecer também que para chegar no sucesso tem que ter todo aquele processo, e o processo é invisível, as pessoas não veem, mesmo que seja uma pessoa que você esteja se relacionando, mesmo que ela more com você, o processo é invisível, ela não vai perceber. Por mais que ela esteja atenta e entenda que você está no seu processo de olhar para os seus traumas da infância, é algo que só você sente. Então, pode ser que você se sinta assim, meio solitário, mas para você lembrar que a pessoa não tá te deixando na mão, ela só às vezes também não sabe lidar com os sentimentos dela e nem como acolher os outros. Então, seria muito bom nesse momento você também falar pro seu parceiro o que você gosta nesses momentos em que você tá mais para baixo, como que você gostaria de ser acolhido, porque você tem que ensinar pro outro também, né? A gente muitas vezes não sabe como se acolher. Então, como que a gente quer que uma outra pessoa que tem outra bagagem saiba como acolher a gente? No final do deck tem o 8 de paus e o florescimento. Peraí, que saiu uma carta também boa, que foi o Cavaleiro de Paus. Essas cartas vêm me mostrando que vai ter um progresso muito positivo, que você vai conseguir florescer aqui, tá vendo? Mas é a partir do momento em que você entra em contato com a sua criança interior, onde você vai lá nas profundezas, veja como em volta dela tá tudo tão escuro, e aí quando ela vai lá, bem no fundo, ela encontra a luz. É a luz dela, é a essência, é a criança interior dela querendo vir à tona, e aí então ela consegue florescer e mostrar ao mundo quem de fato ela é. Sete de espadas com o 6 de paus vem mostrando que você vai ter sucesso, você vai conseguir superar as suas autossabotagens, só que isso tem que ser iniciado primeiro pela morte e a comparação. O que isso quer dizer? Primeiro você tem que parar de se comparar, de olhar para fora. Primeiro você tem que voltar o seu olhar para dentro de si, para então você conseguir entender quais são os seus gatilhos, quais são os seus momentos em que você está se sabotando, para você conseguir ter uma consciência e uma visão mais ampla do que precisa ser mudado e como. Caiu 2 cartas, a primeira que caiu foi Rei de Paus e a segunda carta que caiu foi a Lua.
Esse rei de paus com a lua vem me mostrando que nos momentos em que você tiver com a força de vontade, sabe, com aquele gás para ir na frente e resolver seus problemas e se autoconhecer, você ter cuidado, porque quando a gente entra dentro das nossas sombras, a gente às vezes pode criar algumas ilusões, porque as nossas sombras sempre têm a ver com a nossa criança interior, com que não permitiram que a gente botasse para fora no mundo. Então, muitas vezes, quando a gente entra nas nossas sombras, a gente vê as coisas de uma forma distorcida. Então, você tem que entrar e lembrar de ficar lá um tempo, porque aí vai passar a nuvem, vai passar. E quando a luz da lua tocar, de fato, nas suas sombras, você vai ver com tudo mais clareza, né? Porque a gente sempre fica achando que vai ser tudo muito fácil, né? E aí, quando a gente tá no meio do processo, a gente vê que não é nada que a gente pensou. Sempre é mais difícil, sempre tem coisa para resolver mais. E tem que ter muita paciência consigo, sabe? Eu acho que a gente também não pode ser como o negativo do rei de paus, de querer tudo para ontem. A gente tem que entender que tudo é um processo. Só que nesse momento em que você vai visitar suas sombras, que você vai ter contato com elas, aceitar elas, olhar para elas, você também vai pegar o seu poder de volta para si. Porque quando a gente nega elas, a gente está negando uma parte nossa. Isso faz com que a gente se sinta mais fraco, menos motivado e muitas vezes não entenda o que está acontecendo com a gente. E a gente fica que nem esse cavalo no 5 de paus, sempre se sentindo para baixo, não entendendo o que tem de errado na nossa vida. A carta que caiu foi o 8 de copas, que é momento de deixar isso tudo para trás. O que isso quer dizer? Se você tiver na sua vida pessoas ou até mesmo hábitos, pode ser que essa pessoa você já tenha posto para trás, que você já não tenha mais contato com ela, mas o jeito que você lidava com a situação ainda está dentro de você. Então pode ser aquele relacionamento tóxico que você já saiu dele, mas que quando você se relaciona com alguém, você vê que tem as mesmas atitudes que você tinha naquele relacionamento anterior. Então esse momento de entrar dentro das suas sombras, de olhar para dentro da sua criança interior também, é o momento de você curar isso e ver que vários tipos de situações, de hábitos que a gente repete são só programações, são só o jeito que a gente aprendeu a lidar. Então a gente precisa, claro, de uma força maior para fazer com que isso mude, mas é possível. E depois que a gente consegue deixar isso tudo para trás, a gente consegue sentir uma leveza, porque a gente também recupera uma parte do nosso poder pessoal que a gente deixou com aquela pessoa quando a gente estava com ressentimentos e mágoas. Ai, que carta boa. Caiu a carta do carro, que é uma carta muito positiva. E olha que diferença, né? Depois de você deixar para trás, olha como muda a energia. Olha como esse cavalo que estava aqui todo cabisbaixo, quando ele permite sair dessa situação, olha como ele vai para frente com muito impulso, com muita coragem, e ele sabe para onde ele quer ir. As coisas ficam muito mais claras. Ele pode até não ter noção do caminho, né? Porque a gente sempre tem que dar esse salto de fé do desconhecido, mas a gente sabe que independente dos problemas que apareçam, a gente vai superar eles, porque quando a gente bota algo na nossa mente, né, uma meta, a gente não pode se deixar abalar, porque sempre vai ter obstáculo, sempre vai ter algo para fazer com que a gente evolua e persevere. E às vezes, para chegar naquele objetivo, a gente precisa primeiro se preparar para chegar até lá, né? A última carta que caiu foi 6 de paus novamente.
mostrando essa transformação que você vai ter, né? Esse momento em que você vai sair do casulo que você estava, que é o momento de você olhar para as suas sombras, olhar para dentro de si, esse período de autoconhecimento onde só tem você, porque ninguém passou pelo que você passou, ninguém sabe o que você sente, só que você finalmente vai conseguir botar ele para fora e você vai expressar a sua verdadeira essência. Você vai se sentir de uma forma muito mais completa, muito mais... é aquele momento da vida em que quando a gente olha, assim, a gente vê tudo belo. Porque quando a gente recusa muito nossas sombras, né, a gente acaba achando que o mundo está contra a gente. Às vezes a gente até se acha vítima das coisas. Mas quando a gente aprende que o nosso poder é tudo que a gente precisa pegar de volta para conseguir ver as coisas de uma outra forma, as coisas ficam muito mais claras. Aqui no fundo de deck tem 3 de paus junto com a força e 10 de copas, mostrando essa superação que você vai ter e mostrando que a partir do momento em que você controlar suas emoções de uma forma doce, sabe? Porque aqui, como a primeira carta que veio foi Rei de Espadas, pode ser que você, quando passa por algum problema, você se julgue demais, você seja uma pessoa que martiriza, sabe? Fica, nossa, como que você tá desse jeito? Mas a força vem mostrando que você tem que controlar suas emoções e seu instinto de uma forma racional, mas aquele racional feminino, onde sabe acolher, aquele racional onde não fica julgando as pessoas, sabe? Principalmente não julgando a você. Você tem que ser a pessoa que se acolhe, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer. E você vai ficar sempre com aquela sensação de que ninguém te entende. Vou pedir aqui o conselho final. Trevo, libere sua culpa. Como essa carta tem uma fogueira aqui atrás, eu aconselharia você a fazer uma carta. Eu sempre aconselho fazer uma carta para a criança anterior, gentil, eu acho muito bom. E aí, depois de você escrever a sua carta para sua criança, queima ela e joga as cinzas aos ventos. Pede para que o universo leve aquele sentimento embora, assim como está levando as cinzas. Expedição, você já tem as respostas. Então, se você estiver se sentindo perdido, é o momento de você olhar para dentro de si, porque você já sabe o que quer. Pode até ser que nesse momento o medo bata e aí você acha que você não sabe o caminho por conta disso, mas você sabe sim. E você tem que confiar mais em si mesma, sabe? E parar de julgar as coisas que você tem como intuição, porque isso também pode acontecer muito. Tem aquela intuição e a primeira coisa que você pensa é, ai, nada a ver, como que eu achei que era isso? Sabe, não se diminua. Às vezes a gente acha que nossos sonhos são grandes demais pra gente, mas a gente que tá pensando pequeno. E jardim, algo adorável irá crescer disso tudo. Fundo de deck tem tempestade, todo furacão acaba. Então, gente, é isso que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e até mais.